Olá pessoal, tudo bem? Elisão novamente. Vamos lá. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como preencher a planilha de entidades. O que a gente chama de entidades no nosso sistema? Toda a relação da sua empresa com seus clientes, fornecedores, transportadoras, obrigações tributárias. Tá? Então nós temos algo que a gente chama no nosso sistema de classificação da empresa. Ou seja, um CNPJ ou um CPF, ele pode ser meu cliente, meu fornecedor, ou cliente e fornecedor, ou ele pode ser um fornecedor e transportador. Tá? Então a gente tem um cadastro simples, justamente para a gente classificar as múltiplas relações que esse cliente vai ter, né, perante a nossa empresa. Por exemplo, quando eu defino que um cliente ele é só um fornecedor, ele não vai aparecer na minha pesquisa para mim fazer um pedido de venda. Tá? Porque ele é só um fornecedor. Agora, se ele for um cliente em fornecedor, quando ele vai aparecer na minha pesquisa para mim selecionar ele para fazer uma venda, um particular de venda, ou da mesma forma, uma nota de entrada ou um particular de compra. Tá? Então, basicamente, essa é a nossa divisão e classificação. Dando sequência aqui na planilha, você vai receber essa planilha na etapa de implantação. A primeira coluna aqui você vai classificar como pessoa física ou jurídica. Classificação da empresa, aqui nós temos alguns pré-cadastros já, então como eu disse, cliente, fornecedor ou cliente barra fornecedor, vendedor, transportador, ou obrigações tributárias. O que seriam as obrigações tributárias? Eu já quero exportar lá eu tenho um imposto lá, a Secretaria da Receita Federal, né? Caso queira cadastrar, já pode selecionar e deixar certinho, tá? Terceira coluna, aqui somente CPF ou CNPJ, tem um alerta aqui na coluna, digitar sem traço, somente números. Da mesma forma, inscrição estadual, cuidar aqui muito para digitar com zero à esquerda, tá? Que a inscrição estadual, ela normalmente tira o zero à esquerda, tá? Isso aqui até vou arrumar agora. A razão social e o nome usual, tá? O nome usual é normalmente aquele, por exemplo, Comercial Zafari Guaíba, né? Então a razão social tem lá Comercial Zafari e tal. O nome usual você vai botar Zafari Guaíba, como você quer que apareça isso na seleção no aplicativo ou no pedido lá para fazer, tá bem? Telefone, e-mail, DNFE, caso queira colocar mais de um e-mail, coloque o e-mail, digite. O separador aqui é um ponto e vírgula, tá? Então isso é muito importante. Eu coloque outro e-mail, daí por exemplo aqui eu vou botar o suporte @justine. Então eu tenho 2 e-mails aqui, posso botar 3 e-mails, 4 e-mails sem problema nenhum, tá? Rua, o endereço, então a rua, e tem uma coluna específica para número, que o XML e o DANF exigem isso, tá? Então não coloquem aqui, coloquem o logradouro, a rua ou a avenida, tá? E o número, caso não tenha número, bota S/N. Tá? Complemento, qual a sala, ou bairro não, mas assim, por exemplo, fundos, frente. O CEP também digite somente números, bairro texto, município texto. Tá? E aqui você vai botar o tipo de recebimento, normalmente para cliente. Por exemplo, o cliente lá, normalmente eu cobro ele no boleto, aqui já tem algumas opções, caso não tenha, você digite ali, boleto, por exemplo, que não está aparecendo aqui, boleto Santander tem, boleto BB tem, ou o Sicredi aqui. Então você vai digitar boleto Sicredi, ok? Prazo de pagamento, normalmente o cliente faz em 28 dias, digite 28, ou é 28, por exemplo, 56, 28/56. Ou o cara que normalmente aqui em boleto Sicredi é 30/3 parcelas, 30, 60, 90. Então assim você vai fazer o prazo, tá? Para nós inserirmos no banco de dados de forma correta. Aqui eu tenho uma coluna que é o percentual de dedução boleto. Normalmente, casos, algumas redes têm que o valor da nota é cheio, mas tem que dar um desconto em nível de boleto somente. Então é nessa coluna que você vai botar o percentual. Outra coluna de desconto para aqueles casos onde o cliente, olha, caso pago até o vencimento, conceder desconto de tantos por cento, nessa coluna. Tá? E a terceira coluna e última aqui é o percentual de desconto em nível de pedido. Caso o desconto saia em nível de pedido e em nível de nota, digite nessa coluna aqui. Tá legal, pessoal? À disposição, qualquer dúvida, só nos chamar no suporte. Um abraço.